Fala, meu Grande, amigo! tudo bem, meu irmão? Migrei aqui, né? A nossa live começou no MedCode, mas agora migrou aqui para conta do meu amigo Áureo. Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Mesmo corre-corre de sempre aí. Como todos, né? É isso aí. Animado para nossa live de hoje? Sempre, sempre animado. Compartilhar aí Tema a de, ho- experiência. tema, tema de hoje é super quente, né? Anemia, concentrado de hemácias. Imagino que dentro da terapia intensiva seja um tema de grande relevância. Na clínica médica, na medicina interna, né? Nas enfermarias, digamos assim, também é um tema super importante. Eu acho que a sequência foi boa, né? Terapia nutricional, hidratação, úlcera de pressão e ferida. Hoje anemia e concentrado de hemácia. Com certeza. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, assim, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Seria interessante a gente falar um pouquinho sobre a anemia, né? E as causas mais frequentes. Eu sempre aprendi na faculdade, em locais, lendo livros, né? Que a causa mais frequente de anemia continua sendo a anemia ferropriva, né? Todo mundo, basicamente, né? Já que nós temos aí condições como a perda sanguínea fisiológica, né? Feminina, a menstruação, por exemplo, né? Temos sangramentos ocultos ou não, em população adulta e população idosa, como, por exemplo, decorrente de hemorroidas, decorrente de neoplasia de cólon, decorrente de angiodisplasia, uma doença estrutural do cólon, e tem uma causa de deficiência de ferro, além também da dieta pobre em ferro, né? Por exemplo, os pacientes vegetarianos e veganos, que têm o ferro vegetal, né? O chamado ferro não M na sua dieta, mas esse ferro não M tem uma absorção muito restrita comparada à absorção de ferro do M, o ferro do sangue, o ferro das carnes, né, da carne vermelha e etc., que é a causa esquecida, que é a parasitose. Eu diagnostico muita parasitose no consultório. Incrível, né? Aí me lembra que eu moro no Brasil, e quando eu pergunto para os meus alunos, para as pessoas sempre esquecem eumentias e parasitoses como causas principais de anemia ferropriva. Dentro lá do teu consultório, Áureo, teu consultório lá atendendo geriatria, você costuma ver anemia e tem que investigar? Como é que é isso aí, em nível ambulatorial? Em nível ambulatorial, eu me deparo com muitos casos de anemia, né? O idoso, ele é um mau absorvedor de ferro, né? Primeiro que ele é polimedicado em geral, né? Toma inibidor de bomba de próton, bloqueador H2, e isso já compromete aí a absorção aí do ferro, né? A oxidação e a absorção. E segundo que, assim, para absorver o ferro, a gente precisa de vários mecanismos biológicos funcionando perfeitamente, né? A gente tem que ter ali a produção boa de fator intrínseco, né? A gente tem, enfim, vários mecanismos aí para absorver ferro, vitamina B12, né? Outras coisas Vitamina relacionadas B12 também, né? Por causa do B12. fator intrínseco, né? O Exatamente. ferro ele é absorvido na primeira porção do Do duodeno, né? A duodeno. primeira porção do duodeno. O ferro, né, ambulatorialmente, falando em geriatria, o principal fator é a polimedicação desses idosos, né? E a própria acidez gástrica deles, que está comprometida, às vezes sem medicamento nenhum. E aí você não tem uma oxidação do ferro ali em luz de estômago, né? E isso vai comprometer aí também essa absorção, né? Mas a anemia, assim, falando ambulatorialmente, a gente tem muita deficiência de ferro, também na geriatria, também por parasitose, né? E por déficit nutricional mesmo, né? O idoso, ele é um absorvedor de tudo, na verdade, né? Depois dos 80 anos de idade, você pode ter uma oferta nutricional adequada, como a gente já falou aqui, e a absorção, mesmo com a oferta, vai estar bem comprometida, né? E a Então, gente pode assim, dividir ferro e didaticamente, B12 né? clínica. A gente pode dividir didaticamente como aqueles pacientes que têm um problema na produção, né, de células vermelhas, tem um problema na eritropoese. Esse problema pode ser uma questão vinculada ao envelhecimento e alterações genéticas, como mielofibrose, por exemplo, né?
Tem alguns idosos que não chegam nem a ter investigação mais profunda, mas ele vai vendo, né, durante o seu acompanhamento médico, que ao longo das décadas a sua hemoglobina vai decaindo e não chega a ser num nível de precisar de tratamento nem nada. Esse problema na produção, né, ele pode ser também por questões nutricionais, deficiência de B12, ácido fólico, a própria atrofia, né, gástrica, né, do próprio idoso, por abuso de omeprazol, né, por doenças autoimunes, anemia perniciosa, pode acontecer na população mais jovem, por verminoses, como por exemplo de Phyllobothrium, que é uma tênia de peixes, responsável por deficiências de B12 graves, né, inclusive, né, aquelas anemias macrocíticas graves, né, às vezes pancitopenia, em relação a ferro, né, deficiência de ferro, e por vícios dietéticos, não vou chamar de vício, mas é uma questão cultural, né? A pessoa ser vegana ou vegetariana e o ferro M não ser tão absorvido. Além da produção, né, ineficiente, temos também as perdas e destruições, né? Isso. As anemias autoimunes e também as perdas como sangramentos, que tenho certeza que é o que arrepia o médico quando olha um idoso com uma anemia e vai investigar e eventualmente é uma anemia ferropriva e ele vai ter que seguir um protocolozinho de rastreio, né? Você costuma pedir lá no teu consultório de geriatria colonoscopia para investigar essas anemias em idosos? Com certeza. Colonoscopia é um dos exames que a gente acaba pedindo mais, né, na investigação da anemia. Claro que não vai ser qualquer anemia. Chegou lá com anemia, a gente vai pedir logo a colonoscopia, né? A gente vai fazer uma boa anamnese, né? Vai fazer os exames iniciais aí para tentar entender aí a causa, né, a gênese dessa anemia, né? Se realmente é a deficiência de ferro ou se é uma deficiência de B12, enfim. E vai pedir uma investigação preliminar aí de pesquisa de sangue oculto nas fezes, por exemplo, né, para ver se tem algum sangramento ali oculto, né? E aí vindo uma pesquisa de sangue oculto positiva, né, e o paciente tendo essa anemia, né, importante, se tiver alteração de trânsito intestinal, por exemplo, né, uma alteração né, de trânsito intestinal nos últimos meses e tal, aí vale a investigação, sim. Então, peço, colonoscopia é um dos exames que a gente tem que pedir obrigatoriamente nesses casos. Isso. Né? Lembrando que o próprio sangue oculto, né, ele pode ter falsos positivos por alguns alimentos, né? Existe um preparo para avaliação desse sangue oculto, como pode também ter um falso negativo. O paciente ter lá o sangramento ser tão oculto, né, menos de 1 ml em determinados parâmetros ali, e aí só seria cintilografia por hemácias marcadas, que é um exame que na prática aqui a gente praticamente não faz. Acaba não então, a colonoscopia, além disso, né, ela tem um protocolo, né, de solicitação, inclusive houve uma mudança, né, nesse protocolo de rastreio. Isso. Caiu para 45 anos, né, da pessoa ter que fazer uma colonoscopia a cada 10 anos. Então, eventualmente, a gente pega o paciente idoso que não está fazendo o seu rastreio de câncer de colo. E o hemograma se torna um exame super importante. E parasitose. Idoso também pode ter parasitose, por que não? Com certeza. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós. E já migrando, né, desse ambiente ambulatorial, que a gente está conversando principalmente sobre a ferropriva e deficiência de B12, probabilidade de sangramento em níveis ambulatoriais, o que faz, né? A gente migra para os ambientes das enfermarias, e aí eu posso dizer para você, Áureo, que eu tenho um viés enorme, né? Porque a enfermaria que eu costumo lidar é uma enfermaria com muitos pacientes com AIDS, muitos pacientes oncológicos, muitos pacientes reumatológicos. Então, veja, a anemia é uma realidade na minha vida, né? Porque todos esses grupos de pacientes têm anemia. Só para a gente passar, né, aquela casos para a vida. Certa vez eu admiti um paciente, né, e evidente, estava com mucosa descorada, né, estava com a pele com aquela palidez, a palma da mão completamente esbranquiçada, tinha um relato de uma leve fadiga e cefaleia, um paciente convivendo com HIV,
E aí, na hora que foi tirar o sangue, né, da admissão, o sangue veio plasma. O sangue não veio vermelho. Caramba. O sangue veio plasma. Veio amarelado, esbranquiçado, transparente. Falei, o que houve? Sabe quanto veio a hemoglobina dele? 1. Nossa Senhora. 1 de hemoglobina e 3 de hematócrito, né? Tem uma regrinha, né, que geralmente o hematócrito é 3 vezes a hemoglobina, né, em média. Esse cara tinha 1 e ele chegou andando. Como pode isso, né? Como isso aconteceu? É porque os pacientes com anemia crônica, né? Esse é um caso extremo, tá? E é verdade, não é mentira, não. Esse é um caso extremo, mas mostra pra gente que os pacientes com anemia crônica, né? Não essas formas agudas que a gente está discutindo anteriormente, pode gerar uma boa adaptação no doente, né? E o paciente chegar lá tranquilo, falando. Teve um outro que chegou com 3 de hemoglobina e 9 de hematócrito, fez flexão na minha frente. Falei, pô, como pode isso, né? Doença crônica. É a anemia vinculada à AIDS, né? O HIV. Na época o pessoal usava muito zidovudina ainda. Zidovudina dá bastante anemia macrocítica. Tem algum caso aí que você lembre de anemia que você viu aí? Lá no Gafre tem vários, né? Com certeza. O recorde que eu já vi foi 3,5 de hemoglobina. Esse foi o recorde que eu vi. Né? E paciente lá no Gafre que chegou também relativamente bem. Foi internado por causa dessa hemoglobina, né? Mas assim, não estava exatamente respiratória, nada disso. Foi internado por medo, né? E aí, enfim, tomou lá 2 transfusões e tal, já melhora logo. Mas assim, não resolve o problema. Era uma mielodisplasia, né? Um paciente idoso com mielodisplasia. Então, esses pacientes são politransfundidos durante muito tempo, né? Mas é o extremo, verdade. né? É o extremo. Dentre as nossas causas de anemia, né, também tem a doença crônica. E que é a que menos assusta a gente, né? A anemia nesses casos aí, como você falou aí, o caboclo lá chegando com 3 de hemoglobina e fazendo flexão. E é o que a gente vê realmente. Né? Eu já fiz ambulatório também de AIDS, na época que eu estava fazendo minha dissertação aí do mestrado, acompanhei muitos pacientes idosos com AIDS, né? E a gente via muito isso, né? Que você tinha ali 2 fatores de risco importantes ali para anemia, né? O HIV, né? E com todos os seus problemas, né? Inclusive o tratamento antirretroviral. Eu defendi a minha dissertação já tem mais de 10 anos, né? Então, naquela época se usava ainda também, muito AZT ainda, muita zidovudina ainda. Então, você tinha o HIV e o próprio idoso, né? Pelo fato do indivíduo ser idoso, ter todos os problemas de absorção, né? E não só de absorção, mas de síntese também da hemoglobina, né? Função, né? Função medular, né? Função medular, né? Eritropoetina baixa, que é uma coisa que a gente vê também muito no idoso, né? Uma disfunção renal, às vezes, subclínica, né? Não oligúrica, né? E que também compromete aí a síntese da hemoglobina. Então, já via muito esses casos de anemia crônica e o paciente bem, independente, andando para lá e para cá com 5, 6 de hemoglobina. Né? Coisa que no CTI dá arrepio na gente, né? Aí eu vou deixar a última bola para você de novo, né? A gente falou, né, que a gente pode didaticamente dividir as anemias, né, em relação a alterações da produção, que a gente chegou à conclusão que isso pode ser por uma própria questão da função medular, digamos assim, em relação à sua produção, doenças hematológicas como mielodisplasia, mielofibrose, próprio envelhecimento, alterações de produção nutricionais, como, por exemplo, deficiência de vitamina B12, a gente citou algumas causas aqui, deficiência de ferro, né, por perdas e por baixa ingestão e por alterações dessa ingestão, né, ou alterações absortivas, o paciente pós-bariátrica, por exemplo, faz muita deficiência. E também caminhamos para o lado das perdas, né, das hemorragias, dos sangramentos ocultos, do trato gastrointestinal e etc. Mas aí a gente tem aqueles pacientes que fazem destruição, né? Os caras destroem a hemácia. Geralmente porque eles têm anemias hemolíticas, ou você deve ver na sepse aí aqueles fenômenos, né, de coagulação intravascular, que tem trombose, que tem anemia hemolítica microangiopática, né? Isso. Até a própria falência medular faz parte da falência orgânica, né? Isso. Paciente com esses quadros graves, né? Você deve ver
quedas acentuadas no hemograma. Como é que é a rotina de exame assim, em relação ao hemograma? Para um paciente gravemente, um paciente séptico, por exemplo? Isso é outro problema, né? A própria rotina de coleta favorece a anemia no paciente, né? Então, enfim, o paciente em terapia intensiva, ele demanda muitas coletas, né? Ele demanda coleta para avaliar esses parâmetros do hemograma, né? Leucograma, proteína C reativa. Diário, né? Diariamente, mais de uma vez por dia, Diário. no caso de gasometrias, por exemplo. Gasometria arterial, você vai coletar de acordo com a demanda, no mínimo, né, no paciente que está em ventilação mecânica, no mínimo umas 2 vezes por dia você vai coletar uma gasometria arterial. Fora os outros exames, né? Aquele paciente que tem uma disfunção multiorgânica, você precisa avaliar vários parâmetros aí que talvez mereçam reposição, né? Fatores de coagulação, né? Enfim, plaquetas, a própria hemoglobina. Então é um paciente que sofre muita coleta de sangue. E isso também expolia o paciente também. Né? E fora o... Com certeza, é uma coisa super esquecida por nós, super né? Esquecida, exatamente. Você está coletando exame de sangue diário, às vezes fazendo gasometria direto e outros exames, etc. E você está retirando sangue de um paciente. Exatamente. A perda, né? Então, assim, até nisso a gente tem que ter critério, né? Essa coisa de, vamos fazer exame de rotina. Não, vamos pensar no que a gente vai pedir de rotina. Né? Então, é um paciente que está internado por causa de uma cetoacidose diabética. Então, assim, para que você vai ficar coletando hemograma desse cara diariamente? Não, segura a coleta para medir o que você quer medir. Né? Não precisa coletar o sangue no tubo lá do laboratório, né, para você ver uma glicemia, um sódio, um potássio, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa, né? E é uma coisa que eu também bato em cima, tanto com coleta de exames de sangue, quanto com raio-x também, né? Então, o paciente está no CT, ele tem que fazer raio-x de tórax todo dia. Para que isso? Entendeu? Então, são coisas que a gente, com a experiência, a gente começa a questionar, né? E começa a procurar estudos científicos mostrando isso, né? Na verdade, você solicita o exame porque você quer esclarecer alguma dúvida que você tem. Exatamente, é claro que sim. Aí você pergunta, o que você quer esclarecer com essa coleta? Exatamente. Então, assim, não que não seja necessário, se você ficar com silêncio por muito tempo, quer dizer, provavelmente a indicação não é boa, né? Agora, assim, dentro de todas essas causas que a gente citou, né, seja ela de perda, seja ela por destruição, seja ela por alteração da produção, né, a gente tem como investigar isso, né, através dos próprios exames que a gente está citando. A anemia é uma síndrome, né, um conjunto de sinais e sintomas, mas a anemia também é uma averiguação laboratorial, né? E dentro dessa averiguação laboratorial, com certeza o hemograma é o carro-chefe. Você vê ali uma queda na hemoglobina. O hematócrito ele é até menos confiável, porque vai depender de diluições e reposições que porventura você faça, né? Eu queria chamar a atenção dos amigos que estão nos ouvindo sobre aquela frase clássica dos livros de medicina, né? Se tem um paciente com hemorragia aguda, chegou um paciente agora com ruptura de varizes de esôfago. Agora, botando sangue pela boca, meio litro, 1 litro. Se você fizer um hemograma desse paciente, você não vai achar nenhuma alteração, porque a perda é proporcional, quer dizer, você está perdendo de plasma, você está perdendo de células vermelhas. E a medição é concentração, né? E aí você não vai ter alterações dessa concentração. A partir do momento que você fizer a reposição volêmica vigorosa, você vai diluir aquele sangue e, naturalmente, você vai ter uma queda dessa no hemograma. Em relação à deficiência de ferro, né? O que vocês costumam pedir na terapia intensiva, de repente lá no teu ambulatório, no teu consultório? Tem um paciente com anemia. Aí, o que você costuma pedir aí em relação à cinética do ferro? É lógico que você tem que olhar, é macrocítica, é microcítica, mas a gente viu que a ferropriva pode dar tudo. Pode ser macrocítica, microcítica, normocítica. Se for macrocítica, você vai tender a pensar numa deficiência de B12 ou medicamentosa, pode ser álcool, pode ser AZT, pode ser um monte de coisa. Mas a partir do momento que você tem uma anemia lá, o que mais que você busca assim, na tua prática, nos exames bioquímicos? Primeiro eu vou buscar entender a causa dessa anemia, né?
pelo tamanho da célula, muitas vezes dá, né? Se é uma célula grande, a gente vai direcionar o diagnóstico aí, na geriatria, por exemplo, com deficiência de B12, que é isso acredito que na geriatria, geriatria isso é muito forte, né? Por causa muito forte na geriatria. Mecanismos biológicos que tem que estar perfeitos para serem para o fator intrínseco, né, para a absorção da B12. Mas, assim, é o que você falou, a ferropriva ela pode dar tudo. Então, qualquer anemia que eu observe, eu vou pedir a cinética do ferro. Então, eu vou pedir a dosagem do ferro sérico, a transferrina, a ferritina e a capacidade de ligação ao ferro, né? Além, obviamente, de ácido fólico e vitamina B12. Mas anemia no idoso, né? A gente vai direcionar o diagnóstico para o nosso paciente, óbvio, né? Então, eu pelo menos, eu tenho critério para pedir determinados exames, né? Tem gente que já faz o kit anemia, aí ele pede, né, do TSH até pede tudo, né? Eu já sou um pouco mais criterioso. Claro que se você tem um paciente com uma gravidade maior na mão, uma anemia que está comprometendo a qualidade de vida do paciente, aí você pede tudo de uma vez só, de investigação laboratorial, né, para agilizar as coisas, né? Mas, assim, certamente, né, na maioria das vezes está ligado ao ferro. Na geriatria B12, né, e no consultório, clínica médica e tal, está ligado ao ferro, certamente, na maioria das vezes, né? No ambulatório de clínica médica, uma vez, faz bastante tempo, eram outros tempos, né, que eu estava atendendo no ambulatório de clínica médica do Gafré, da Unirio, e veio uma senhora com um senhor, que devia ter uns 80 e tantos anos, na cadeira de roda. E ele com aquela cabeça caída, porque não conseguia sustentar nem no pescoço. E ela falou, doutor, você pode examinar o meu marido, pode avaliar o caso dele, a gente está vindo da saúde da família, a gente não tem cartão aqui no hospital, não sei o quê. Eu olhei aquele senhor e falei, porra, eu não vou recusar esse atendimento, vou atender. Botei ele para dentro. Então, vamos lá, pegou os alunos, examinamos, vimos que a mucosa estava descorada, que ele tinha palidez, né? Que realmente ele tinha uma redução de força importante em todos os grupamentos, né? E ele trouxe um hemograma com uma macrocitose gritante, né? E anemia, pancitopenia, na verdade. Mas, pô, isso é uma deficiência de B12 clássica, né? E aí a gente fez a vitamina B12 para ele e pediu para a senhora trazer ele novamente na semana seguinte. Na semana seguinte ele chegou andando, caminhando, falando, agradecendo. Obrigado, doutor. É o milagre da B12. Teve aluno que chorou, ficou emocionado, falou, nossa, medicina, coisa linda, tal. Mas você tem que saber, né? Que ele já tinha passado e não foi, né? E em relação à ferropriva, né? A gente vê, né, a ferritina baixa para anemia ferropriva e capacidade de ligação ao ferro alta. Aumentada. Né? Isso é a característica da ferropriva. Mas a gente tem aqueles pacientes que têm doença crônica, né? E aí complica um pouquinho mais, porque a ferritina sobe, a capacidade de ligação ao ferro cai, que é justamente o contrário, e eventualmente esse paciente tem uma anemia mista. Ele tem deficiência de ferro e ele tem a doença crônica, ele tem insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, que seja, né? E aí complica, né? Porque o exame passa a não averiguar bem, né? Esse padrão de ferritina baixa e alta. E às vezes você, pelo exame clínico e também empiricamente, você acaba suplementando. O paciente renal crônico, por exemplo, com uma hemoglobina menor que 10, né? Um hematócrito menor que 30, eventualmente usa eritropoetina e faz uma reposiçãozinha de ferro. Existem exames relativamente novos, né, que é a protoporfirina eritrocitária livre, né, que eu vou ser sincero com vocês, eu não peço, porque é caro e plano não autoriza. Exatamente. Né? E tem o receptor solúvel de transferrina, que também é útil para diagnosticar esses casos de anemia ferropriva no doente crônico. E, eventualmente, a biópsia de medula, você cora o ferro lá e você vê se o estoque está bom ou está ruim. Né? Então, não é tão fácil, né, essa questão de avaliar a cinética do ferro, como a gente está falando aqui. Não é verdade? Com certeza. Bom, então como investigar isso? Aí eu queria perguntar o seguinte, vocês lá na terapia intensiva, vocês pegam um paciente, o paciente está com anemia ferropriva, tá? Ou uma anemia de deficiência de B12. É comum lá de vocês aplicar B12, botar
complexo B em soro? Vocês fazem injetável parenteral, B12? Ferro, como é que faz? Vocês fazem reposição oral? Muitas vezes atrapalha porque o paciente está sedado e tal. Vocês fazem parenteral? Como é que é a rotina lá de vocês? Assim, em CTI a gente acaba não repondo muito ferro e B12. Claro, a gente faz. Se a gente detectou que está baixa, B12, por exemplo, a gente vai fazer, né? O ferro, a gente até acaba fazendo, mas a gente prioriza a correção da anemia se ela merecer uma correção da hemoglobina, né? A gente no CTI, a gente tem uma estratégia hoje muito mais restritiva, né, do que antigamente a gente tinha, né? Então hoje a gente transfunde muito menos, porque a gente sabe o problema que a transfusão pode causar, né? Então no CTI a gente corrige mais com transfusão, né? Porque corrigindo com ferro, muitas vezes... Questão de tempo, né? Exatamente. Questão de tempo e questão de função, né? Função medular, né? Também, claro, né? É claro só que, assim, tempo e função. A B12, a deficiência da B12 é um quadro que é um pouco mais complicado em terapia intensiva, porque ela não gera só anemia, né? Em terapia intensiva, a gente observa muito mais neuropatias e disfunção cognitiva. Então, a gente repõe, né? O ferro, não. O ferro já... A deficiência causa muito mais anemia mesmo, né? Mas em terapia intensiva a gente acaba fazendo o concentrado de hemácias mesmo, né? Não sei se você vai... Não, lá na enfermaria, né, a gente costuma, né? A gente vê muita deficiência de ferro por parasitose, né? Isso. A população que a gente atende, né, é uma população que tem seu grau de insalubridade no quesito higiene, né? Não no quesito só saúde, mas higiênico-sanitárias, condições higiênico-sanitárias adequadas. Então a gente vê muita anemia por parasitose, acaba havendo anemia por pobreza, por deficiência de ferro, por não ter o que comer, ter alimento adequado, né? A gente costuma ver isso em hospital público. Talvez muitos dos colegas que estejam nos ouvindo saibam exatamente do que eu estou falando. E quando você vê lá, a ferritina está baixíssima, né? Para esses pacientes, às vezes você fazer a reposição oral, aquela coisa do sulfato ferroso, ferro elementar, 60 miligramas, aí vai usar 2 a 3 vezes por dia, longe das refeições, porque as refeições inibem a absorção do ferro, com limão ou suco de laranja ali para aumentar a absorção, né? A vitamina C para aumentar a absorção. E às vezes você leva isso 2, 3 meses para fazer essa reposição. Exatamente. Eu faço isso muito no consultório, porque, acredite, tem muita mulher que chega no meu consultório e fala assim: doutor, estou com queda de cabelo e unha quebradiça. Aí eu peço o exame de ferritina, a ferritina vê assim, 50. Aí você olha a referência, está dentro da referência. Só que para queda de cabelo e unha, se você tiver menos de 100 de ferritina, já pode ser a causa. A causa é importantíssima. E aí eu acabo fazendo reposições, a mulher volta toda feliz. Pô, meu cabelo tá ótimo, minha unha parou de quebrar. Vejo um monte, um monte. E faço erradicação de euminto e fica tranquilo. Agora, na enfermaria, a gente acaba fazendo o ferro parenteral, né? Quando tem o ferro injetável, né? A gente pega 15 menos a hemoglobina do paciente, né? Vezes 0,3. Então, por exemplo, o paciente está com 9 de hemoglobina. Então, 15 menos 9, 6. Né? Vezes 0,3, né? 1,8. 1,8. E aí, cada frasco, né? Tem 100 miligramas, né? Então, isso. Você vai bater lá 1,8. Né? E a gente tem as calculadoras no Medcode, não tem? Isso, tem lá. Chegou a ver isso? Déficit de ferro. Tem até o macete prático, né? De como que se faz essa reposição. Tem muita gente que tem medo de fazer, nunca fez, né? Essa reposição na prática. Então, é óbvio, o ideal é fazer essa reposição em ambiente hospitalar, certamente, né? Mas não é nada complicado. Você faz isso em 3, 4 horas com segurança, né? Sem grandes problemas. Mas você tem que calcular o déficit ali, o quanto você vai fazer. Eu tenho muitos pacientes. Tive um paciente idoso que semana passada estava indo para um pronto atendimento do plano de saúde dele para fazer essa reposição. E aí me ligaram de lá com medo de fazer, mas já com a prescrição pronta, tudo pronto. E aí era perto do meu consultório, saí lá do consultório, passei lá no pronto atendimento e conversei lá com
com o coordenador lá e pronto, e fez, né? Então, a paciente corrigiu a anemia em 2 semanas, né? Uma paciente que estava quase que acamada, né? Porque qualquer esforço ela cansava, né? Cansaço aos mínimos esforços por causa da anemia. E é uma paciente com insuficiência cardíaca, idosa. Então, a gente tinha que corrigir essa anemia o quanto antes, né? E ainda não precisava fazer uma transfusão nela, né? A gente em terapia intensiva, a gente vê isso, a gente é muito restritivo, que a gente sabe o problema que pode dar a transfusão, né? Não sei se você vai entrar nesse tema agora, né? A terapia transfusional. Só falar que essas calculadoras para ferro parenteral tem muitas, né? Tem muitos cálculos diferentes, né? Tem cálculos que levam em consideração peso também, né? Você leva em consideração o peso do paciente nessa conta que eu te falei. Tem outros que botam mais um plus aí de 500 miligramas de ferro para poder fazer uma reserva, né? Não é só corrigir, corrigir e fazer reserva. Então, eu super indico você que use o seu MedCode para calcular a sua reposição parenteral de ferro, você saber o déficit de ferro que o seu paciente tem com base no hemograma, com base na hemoglobina e com base no peso dele. Beleza? Ninguém vai ficar decorando fórmula. Entra lá no MedCode, no celular, e faz lá o cálculo e ele vai te dizer quantas ampolas você faz. Diluição e tudo, né? Da ampola, né? Do sulfato ferroso, você pode diluir em 100, 200 ml, Isso. Pode fazer até 2 ampolas, 3 vezes no dia, né? 2 ampolas no dia, e às vezes 3 vezes por semana. Tudo isso está descrito lá no MedCode, né? No tratamento da anemia ferropriva. Isso. E agora eu queria perguntar para o Áureo sobre transfusão, né? Hemotransfusão. Quando indicar hemotransfusão, principalmente no paciente de terapia intensiva? Eu vejo que tem muita gente que confunde isso, né? A questão da hemotransfusão. Quando indicar, tem gente que transfunde de rotina determinados pacientes. Exatamente. Queria saber como é que está isso na tua cabeça? Como é que tá esse tema na tua cabeça aí? De concentrado de hemácias, indicação. Então, a gente está cada vez mais restritivo em relação às transfusões, né? Até um certo tempo atrás, a gente tinha aí o número cabalístico na cabeça, que era o 10 de hemoglobina, né? Então, e tem muita gente que tem esse número até hoje na cabeça, né? Eles querem transfundir sempre quando baixa de 10 de hemoglobina. Então, baixou a hemoglobina de 10, transfunde. Isso não é mais assim já há algum tempo, né? A gente tem várias faixas indicativas de transfusão. Então, 10 de hemoglobina, abaixo de 10 de hemoglobina, a gente só indica transfusão hoje se for um doente coronariopata descompensado. Né? Descompensado por ou tiver uma doença pulmonar. Ou tiver doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas descompensada. Descompensado, mas sempre descompensado. Então, nesses casos, a gente transfunde abaixo de 10. Em geral, a gente está... Paciente super idoso. Super idoso, a gente não transfunde se não tiver um motivo óbvio. Claro, se teve hemorragia digestiva, né, e perdeu muito sangue. É o paciente agudo. O paciente agudo é o que merece mais transfusão, né? Tem lá as fases do choque hemorrágico, né, da hemorragia, e quando você tem uma determinada fase lá de perda sanguínea, você tem que transfundir. Né? Independente do hematócrito, às vezes, porque é o que você estava falando aí da hemorragia digestiva alta, o hematócrito do laboratório vai estar sempre atrasado. Né? Então, a hemoglobina está 10. Não está, o cara está sangrando ali 2 litros ali. Né? Então está 10 porque ainda não deu tempo ainda de acertar na circulação dele. Mas assim, em geral, paciente em terapia intensiva, a gente tenta manter a hemoglobina do paciente entre 7 e 8. Na maioria das vezes. Né? Entre 7 e 8. Então o paciente está com sepse, está desmamando do ventilador e tal. Não tem benefício manter essa hemoglobina acima de 8. Tá? E abaixo de 7 tem um risco de problema. Então, assim, hoje, na maioria das vezes... O número mágico agora é 7. É 7. É entre 7 e 8. Né? Essa é a faixa hoje para a maioria das situações. É claro que e o 10 passa a ser para paciente que tem uma doença coronariana congênita, um potencial de um infarto, ou uma paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica que não vai oxigenar bem os tecidos. Isso. Né? E aí vai pedir um corte mais alto. Né? Isso. Mas assim, a gente tem que também pensar em cada caso. Né? Ou para preparo de cirurgias que vão demandar muito tempo e risco de sangramento. Né? Exatamente. Vai ter sangramento, você tem que mais ou menos
prever, né, esse sangramento e corrigir. Né? Mas, assim, tem outras situações que a gente admite até níveis até mais baixos de hemoglobina se o paciente, né, no basal dele, já tem uma anemia crônica. Então, o renal crônico que vive lá com 7 de hemoglobina, 6,8 de hemoglobina. Então, 6,8 de hemoglobina, o paciente está muito bem dentro do CTI e não está tendo uma queda progressiva dessa hemoglobina, a gente opta por esperar. Se o paciente estiver estável, a gente espera. Mas isso também são situações especiais, né? Então, hoje o que a gente faz é isso, transfundir para tentar manter essa hemoglobina entre 7 e 8 na maioria das situações. Bom, a gente já conseguiu entender aí a indicação. O mesmo serve para os outros pacientes. Não é só restrito à terapia intensiva, né? Emergência e enfermaria, a gente acaba seguindo o mesmo aí que o Áureo citou para a gente. Antigamente tinha aquela regra, né? Antigamente não. Um concentrado de hemácia, né? Antigamente chamado de papa, né? Papa de hemácia. Né? Ou bolsa, né? Tu não vai ganhar uma bolsa, né? Pois é. Enfim. Nem papa, né? Mas a gente pode chamar disso tudo aí, né? Que faz parte da cultura médica. Você utilizava uma, né? E com ela você conseguia subir 1 ponto de hemoglobina e 3 de hematócrito. Isso. Né? Eventualmente, né? E aí você calculava, olha só, a minha meta é deixar o paciente em 8. E aí ele está com 5. E aí então eu quero 3. Aí o pessoal falava, mas o banco de sangue sempre manda 1 a menos. Então eu peço 4 para vir 3. Você já ouviu isso, né, Áureo? Direto, né? Direto. E é uma coisa que eu particularmente discordo e discordei minha vida inteira. Né? Mas assim, eu entendo. Vou pedir 4 para vir 3. Tá ridículo. Você tem que saber o quanto você está pedindo e você tem que justificar o porquê você está pedindo aquilo ali, né? Só que os hemoterapeutas, eles sempre vêm, conversa comigo e falam assim, Guilherme, olha só, a gente costumava liberar 3, mas hoje é muito melhor você fazer uma. Isso aí. E reavaliar o status do doente. Exatamente. Precisa da segunda? Vamos fazer a segunda. Justamente por aquela questão dos pacientes mais cronificados, serem mais estáveis, né? Agora, se o paciente está com risco de fazer sangramento aqui agora, aí não, aí você vai ter que dar uma margem realmente e usar essa regra, né? Ou sangramento agudo, né? Grave, né? Mesmo sem o risco, mas o cara que já sangrou ali, perdeu, né, 2 litros de sangue ali. Se o paciente está na tua mão, né? Se o paciente está na tua mão, você vai fazer uma e vai avaliar. Agora, se é um paciente que tem risco de refazer o sangramento e agravar a anemia, por exemplo, aí você vai tentar botar ele na meta, né? Aí às vezes faz 2, 3 concentrados, né? Super interessante isso. Outro dado, né? Eu tenho pacientes que são imunocomprometidos e às vezes a gente tem que fazer procedimentos, né, nesse sangue, tem que fazer leucoaférese, né? Você pede concentrados especiais, depletados de leucócitos, né, linfócitos. Isso. Porque imagina um paciente com AIDS com 1 de linfócito T CD4 por milímetro cúbico. Aí você pega o sangue de uma pessoa saudável e transfunde nesse paciente. Por mais que você vá fazer uma quantidade menor de sangue, você vai fazendo um concentrado de 200 e poucos ml, né? Vai fazer em 2 concentrados quase 500 ml de sangue, né? Retirado de um paciente que foi mais ou menos 500 ml. Imagina a quantidade de leucócitos frente, né? E linfócitos frente a esse paciente com AIDS com contagem de CD4 de 1. O cara vai fazer como se fosse um enxerto versus hospedeiro, né? Uma reação. Aquele linfócito e leucócito vai nadar de braçada ali, vai reconhecer como não próprio e vai começar a fazer reações. Isso. Eu dei um exemplo de um tipo de reação transfusional, tem várias outras, né? Qual é a reação que você costuma ver? Qual é a medida que vocês tomam? Então. Como é que é isso no terapia intensiva? Você indicou o concentrado está sendo feito. Até enquanto faz o concentrado, tem algum ritual? Como é que é isso? Enquanto faz o concentrado, você tem que monitorizar o paciente, obviamente, por causa dessas reações transfusionais, né? Então, assim, as reações mais comuns, assim, a gente tem hoje um controle da qualidade dos hemoderivados, né, dos hemocomponentes, que é muito maior do que há um tempo atrás.
né? Então, hoje a gente quase não vê a infecção, né, causada por esses procedimentos, por hemotransfusões, né? Mas, assim, dentro de terapia intensiva, a gente ainda observa muito, e aí a gente, assim, se confunde às vezes, né? A gente observa muita trale, né? Que é a reação transfusional relacionada a lesão pulmonar relacionada à Lesão transfusão. pulmonar. Então, e assim, isso se confunde muito com hipervolemia, por exemplo, né? Então, aquele paciente que você faz, né, 1, 2 concentrados de hemácia, e evolui com um quadro semelhante a um edema agudo de pulmão, né, aquela dispneia, estertoração. Então, muitas das vezes a gente fez o diagnóstico de hipervolemia e, na verdade, não era hipervolemia. Era essa reação transfusional, né, com lesão pulmonar aguda, né? Então, assim, eu acho que a trale, na minha opinião, é a mais comum que a gente observa, né? Mas a gente tem reações, obviamente, menos graves, né? Que é a febre. Febre durante a infusão, porque aí você avalia o paciente, né? Dá um antipirético. Exatamente. Né? São reações menos graves, né? Mas eu acho que... E o tempo de infusão também, que muita gente tem dúvida, principalmente estudante, pessoa que está entrando, né? Geralmente faz em 1 hora, 2 horas a infusão do concentrado, né? E população pediátrica é 15 ml hora para recém-nascido e 30 ml hora para pediátrico normal, né? Então tem esses detalhes aí, né? Vocês costumam pedir exame logo após? Não, logo após. 2 horas após? Não. Espera para a rotina do dia seguinte, né? Espera para a rotina até isso você menos, né? Isso, na enfermaria, eventualmente, a gente faz o exame pós, porque nem sempre é pedido, né? Depende da enfermaria do paciente. Você não pede hemograma diário para os pacientes. Então, às vezes pede 1, 2, às vezes 3 hemogramas na semana. Depende, né, do paciente. Então, às vezes você faz a transfusão e faz o controle pós-transfusão 2 horas após, né? Fazendo uma nova dosagem. E, às vezes, né, isso já deve ter acontecido contigo, Áureo. Vou internar o paciente, aí você avalia clinicamente, opa, esse paciente tem anemia, tá? Taquicárdico, taquipneico, tá com a mucosa hipocorada, tá queixando de cefaleia, vertigem, tá sentindo fraco, astênico, e você pede o hemograma, vem lá, eventualmente, uma anemia, vem com 5 de hemoglobina. E aí você fala, porra, eu tenho que investigar ainda. Às vezes no hemograma dele vem tudo norma a norma. Aí você não sabe se é doença crônica, você vai investigar o paciente ainda. Às vezes as queixas são inespecíficas ainda. O paciente às vezes não te relata nenhum tipo de sangramento importante, né? Ele está ali para ser investigado, ele abriu o quadro assim. E aí você pede um concentrado de hemácia. E aí vem o pessoal da hemoterapia e vai avaliar o paciente com tudo que você escreveu, né? Pede peso, pede um monte de coisa, histórico de medicamento, né? Vai fazer uma mini anamnese em relação à hemoterapia. E aí, meia hora, 1 hora depois, um tempo depois, te ligam. Fala, doutor, olha só, tá dando problema aqui, tá dando um hemolizado aqui no nosso teste. Você já cogitou anemia hemolítica autoimune para o seu paciente? Já te aconteceu isso? Não. Do banco de sangue te ligar? Felizmente. E falar assim, doutor... Felizmente não. Antes, né? Antes de você aplicar, né? Ele vai fazer o teste, a reação cruzada lá, e vai falar, ó, tá hemolizando com tudo. Eu tô testando todos os tipos aqui e tá hemolizando com tudo. Não, na terapia intensiva... Eu já vi casos. Não. Na terapia intensiva... Aí você diagnostica lúpus, às vezes. Diagnostica anemia hemolítica autoimune, isolada. Diagnostica lúpus, eventualmente. Diagnostica vasculite, eventualmente. Isso é uma coisa até interessante da gente falar, porque assim, as pessoas, os estudantes, né, de medicina, de uma maneira geral, eles acham que basta fazer lá o CA, B, CE0, CRH positivo ou negativo e tá tudo certo, né? Então, assim, na vida real não é bem assim, não. Tem vários anticorpos de superfície ali na hemácia, né? E que os centros de hemoterapia, né, os bancos de sangue, como a gente chama, fazem essa testagem, né? Então, são vários anticorpos de superfície. Então, não é tão simples quanto AB0 e RH positivo e negativo, não.
né? Tem vários. Vou te falar que já aconteceu algumas vezes de dar o diagnóstico, né? Como eu sou mais vinculado à enfermaria e tem esses casos mais estáveis, digamos assim, e o banco de sangue dá o diagnóstico para gente, o centro de hemoterapia. Ó, doutor, você pediu concentrado de hemácia, está hemolizando com tudo. Já pensou em anemia hemolítica autoimune? Você fala, já, lógico que eu pensei, mas aí não tive tempo ainda de pedir um CUMB, direto, indireto. A emergência do momento é transfundir o paciente. Né? Isso aí. E aí o próprio centro de hemoterapia fala para a gente, né, com segurança, vamos fazer a hemotransfusão, independente, tá? Se ele está numa emergência, né, transfusional, você vai fazer a hemotransfusão, o doutor vai considerar a anemia hemolítica autoimune, né, vai pedir o CUMB, preferência numa amostra coletada antes da hemotransfusão, né? Lógico, porque senão vai mesclar ali com sangue e vai cogitar pulsoterapia ou início de corticoide, não pulsoterapia, em relação à anemia hemolítica autoimune. Isso em enfermaria de clínica médica, a gente vê bastante, é uma peculiaridade em relação à solicitação do concentrado de hemácias. Agora, reação AB0, RH, aquelas falhas, né, em relação à compatibilidade, eu nunca presenciei. Você já presenciou alguma? Já, infelizmente. Infelizmente já. E assim, é um quadro muito grave, né, uma reação imunológica muito grave. E assim, em geral, os pacientes evoluem muito mal. Né? E eu trabalho em CTI, então o paciente está ali no CTI já grave. E aí acontece um problema desses, é o que de pior pode acontecer, né? Então isso eu já presenciei, né? E assim, é uma situação desesperadora mesmo. E não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, infelizmente. Né? Mas assim, hoje a gente tem, como eu estava falando, né? O controle hoje é muito maior, né? E os exames também saem muito mais rápido, né? Antigamente, e até hoje a gente vê, por exemplo, na farda de bombeiros, por exemplo, né? Vem o tipo sanguíneo deles ali identificado ali no peito, né? E que, assim, que hoje, na verdade, na prática, isso não tem muito sentido. Porque você identifica aí o grupo sanguíneo, né? E o fator RH em segundos hoje. Né? Antigamente demorava para você fazer, para identificar. Então, hoje é em segundos. Então, pré-transfusão, você pega ali, né, e vê isso rapidamente. Então, não tem, na minha opinião, pelo menos, né, não teria mais que ter essa preocupação em colocar ali na farda qual é o sangue do sujeito e tal. Né? Então, isso é uma curiosidade, né, em relação aí a esse assunto aí. As últimas curiosidades do assunto, né, que o sangue é testado para hepatite B e C, sífilis também é testado. É testado para HIV, testado para HTLV e testado também para doença de Chagas. Isso. Andaram tendo uns casos nos Estados Unidos de doença de Chagas transfusional, por imigração, né? Poucos casos, mas tem. Mas a doença de Chagas também é testada. E talvez uma outra curiosidade que eu ia perguntar ao Áureo, se ele já teve algum caso de paciente testemunha de Jeová. Todo mundo, os residentes sempre perguntam isso. Com certeza. Já teve caso assim? Já tivemos casos de testemunho de Jeová e, assim, é uma polêmica até hoje, né? E um dilema ético que a gente vive também nos casos semelhantes a esse. A gente tem que responder, tem que respeitar, obviamente, né, a opção do paciente, mas a gente... Eventualmente precisar de decisões judiciais, né? Exatamente. Fazer transfusão ou não fazer, você pede assistência ao jurídico para te embasar ou não. Nós, como médicos, a gente sabe que entrou numa emergência, quem assume é você. Exatamente. Aí acabou. A emergência, que a responsabilidade é sua. Mas, às vezes, né, para evitar problemas maiores, você envolve outras pessoas, envolve jurídico, faz decisões compartilhadas, eventualmente conversa com o paciente, né? É isso aí. Para resolver esse problema. Em geral, eles realmente não admitem, né? É a religião deles, né? Tem lá a gente respeita, mas nós também temos os nossos procedimentos, os nossos códigos, né? Exatamente. Se a gente também não cumprir, dá problemas para nós. Né? É uma encruzilhada. Para o médico, esse ponto é uma encruzilhada, porque assim, não tem para onde fugir, né? Ou você faz o que a medicina está te
pedindo para fazer, a medicina está validando, né, a sua conduta, ou você vai fazer o que o paciente, pela religião dele lá, te pede para fazer. E aí, quando você faz o que a medicina manda, é óbvio, você não vai ser condenado eticamente pela tua conduta, mas vai ter dor de cabeça, né? Porque juridicamente a gente vai ter que responder e tal, e aí tem que comprovar que era realmente uma situação extrema, que se o paciente não recebesse aquela transfusão, ele teria uma grande chance de evoluir mal, né? Mas, assim, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, tem que conviver, né? E botar na cabeça que, assim, o bom relacionamento médico-paciente ajuda em muito, em muito. É claro que tem as situações extremas, tem as pessoas que não arredam o pé lá de determinados conceitos e tal, mas a gente tem que procurar sempre obedecer, né, ou acatar ali a decisão do paciente, salvo em decisões, em situações como essa, né? Mas, em geral, a gente tem que ouvir o paciente, né? Isso aí é uma coisa que você, com certeza, concordo. Certamente ensina, né? Concordo. Meu amigo, mais alguma curiosidade sobre o tema? Não, basicamente isso. Ou está satisfeito? Satisfeito, só relembrar aí que... Eu também estou super satisfeito. Lembrar que no o MedCode tem uma parte de hemocomponentes, né? Isso. A gente tem um setor de hemocomponentes no nosso aplicativo, hemoterapia. Né? Tem um segmento completo de hemoterapia, não só com relação a concentrado de hemácias, mas com crioprecipitados, plasmaférese, plasma fresco congelado, concentrado de granulócito, colóide semissintético, que a gente acabou falando em hidratação, né? Hidratação, Tudo, tem tudo lá, reação transfusional, transfusão maciça, sangue total, aquelas coisas todas, né? Então, recomendo vocês baixarem o MedCode nas lojas virtuais, baixarem no www.medcode.com.br e recomendo indicar aí o nosso podcast, indicar as nossas lives todas as terças-feiras, 7h30, Papo MedCode, eu, Guilherme, e o Dr. Áureo aqui, batendo esse papo que passa rápido. Se foram mais de 50 minutos, passa rápido. É isso aí. Nem senti. E o podcast, tudo que a gente fala aqui na live vai estar disponível no podcast. Amanhã cedo já está lá disponível. Hoje à noite já vai estar. Né? Então pode conferir lá na esteira, enquanto você corre na esteira, ouvindo o nosso podcast. Né? Passeando com o cachorro. Passeando com o cachorro, no carro, enfim, qualquer lugar. Então, obrigado, meu amigo Áureo, por mais uma conversa aí. Sempre um prazer estar contigo, cara. Prazer é meu amigo. Tamo junto aí. Até semana que vem. Um abraço, meus amigos. Um abraço. Boa noite a todos.